E eu trabalho em tentativas de detecção de fake news. Peraí, deixa eu começar a gravação, um segundinho só. Eu sempre esqueço, né? Aí você já fala o nome do trabalho e começa. Tem um monte de gente me pedindo as gravações. É interessante, o pessoal se interessa mesmo por essas coisas de PLN. Vai lá, fica à vontade. Gravando? Opa, vamos lá. Bom, aí hoje, como o professor Tiago falou, a gente vai ver como a gente utiliza mais isso que a gente está falando aqui nas discussões, nos nossos artigos. E esse artigo de um pessoal lá da Itália, né, lá da Universidade de Torino, e do pessoal em parceria com o pessoal lá da Espanha, que foca em tentar descobrir ou tentar identificar ironias, tá? Ironia, de acordo com o que eles estão falando aqui já assim, logo na primeira parte do resumo, que está no domínio de análise de sentimentos. Realmente está no domínio de análise de sentimentos, né? Porque a ironia, ela às vezes, muitas das vezes, trabalha com a polaridade da palavra. Só que também a ironia pode ser vista como um tipo de conteúdo enganoso, que também o pessoal do artigo, eles trabalham com uma das categorias de ironia como uma afirmação falsa, né? É uma das categorias. Então, fez a ligação com o meu trabalho, mais por isso, né? Então, o artigo ele vai tentar achar os ativadores, vai ter resumo que já tem, e vai tentar fazer também um esquema de anotação refinado sobre ironias. Eles falam muito do fine-grained, né, annotation, do refinado, então eu deixei em negrito aqui, porque no final eles tentam fazer isso mesmo, né, o esquema de anotação deles em cada categoria, em cada tipo, sobre cada um dessas ironias. E aí eles querem fazer um destaque para tokens que são responsáveis por sua ativação. Então, muitas dessas palavras aqui, ó, tokens, ativação, refinados, isso aparece muito no artigo e eles colocam muito esse tipo de coisa, né? É bem interessante. Além, óbvio, dos seus atributos morfossintáticos, porque depois eles vão querer fazer uma ligação entre a parte léxica, né, a parte de tokens, e a parte morfossintática, a parte semântica no futuro. E aí, para esse trabalho deles, eles utilizaram um tribank a partir da Universal Dependencies para o italiano. O TWI tirou o D. Eu não sou tão bom em italiano, então, quando eu for ler algumas coisas do artigo, não riem, tá? Aliás, eu estou até com uma camisa do meu time na Itália, acho que vocês já sabem que eu sou meio maluquinho pro futebol, mas daqui a pouco ele joga, então, acabando aqui, lendo de novo as coisas, já vou assistir o jogo do Milan. E aí, só para falar, né? A gente está falando da Itália, de coisas italianas, então só para representar, fica legal. E aí eles apresentam uma descrição e uma discussão do esquema de anotação e das guidelines, né, dos guias para anotação. E no final eles fazem um estudo qualitativo em diferentes níveis de anotação que são aplicados no mesmo dataset ou num dataset que eles chamam de gold standard, né, que é o padrão depois que eles fazem a verificação e refinação desse dataset, tá bom? Esse é um resumo que eles fizeram no início. Eu não fiz um sumário, mas eu vou seguir todas as seções que tem no artigo, tá? Então, para quem leu, introdução, background e motivação, o corpus, as análises, então o título de cada slide vai ter cada uma dessas seções, tá? Então, eles já começam dizendo que na ironia existem artifícios irônicos, que eles colocam lá, né? Eu traduzi a palavra que eles colocam, devices, para artifícios aqui, que foi o que eu achei mais interessante, que podem inverter a polaridade de uma opinião, né? No caso desse da ironia. Então, palavras positivas podem representar o significado negativo, que é o que basicamente é o significado da ironia. E o objetivo principal deles é identificar questões que são relacionadas à anotação de um dataset para a detecção de ironia. E aí eles apresentam um esquema de anotação que permite uma representação refinada desse fenômeno. A representação refinada desse fenômeno vai vir a partir das categorias que eles definem durante o artigo, que a gente também vai focar nisso posteriormente. E aí eles colocam as noções de ativadores de ironia,
que aí tem cada um desses ativadores, eles têm os atributos morfológicos e sintáticos. Um spoiler, né, no final eles vão ver, a partir desses atributos que saem do The Pipe, né, depois que eles fazem a análise, eles tentam, ou eles planejam fazer a análise com atributos semânticos, tá? E o formato D foi utilizado para codificar esses atributos dos ativadores de ironia baseados nessa D para o italiano, tá? Também, entrando já em objetivos mais secundários dele, é o enriquecimento desse corpus, né, do Twitiro, o D e o D, que em trabalhos anteriores do próprio grupo de pesquisa deles, eles fizeram anotações morfossintáticas nesse dataset e pretendem adicionar um nível semântico. Então, essa anotação refinada tem um objetivo também para fazer essa adição ao nível semântico, já que eles têm os outros níveis, né? Tá? E eles tentam explicitar a etiquetação desses ativadores de ironia no nível de token. Eles querem fazer isso, depois a gente vai ver daqui a pouquinho, como eles fazem a separação em nível de token. Esse token, esse ativador, ou ativadores, né, dependendo da categoria, que eles querem fazer essa análise. E desenvolver, a partir disso, um recurso Gold Standard para uso no treinamento de sistemas automáticos. Então, além do enriquecimento e além de fazer essa análise refinada, desenvolver esse recurso para que possa ser treinado em sistemas automáticos. E aí, também tem um outro objetivo, acho que eles têm 5 objetivos aqui no artigo, que é a criação de uma ponte entre o nível semântico e o nível sintático quando se expressa a ironia. E aí, eles querem achar uma luz sobre uma pragmática envolvida quando se quer expressar a ironia, que está errado. Dá para entender... assim que eu li isso aqui, eu fiquei curioso também, mas como eles querem fazer algo assim? Tá? No final, depois das análises preliminares deles, dá para ter uma ideia. Eu até consegui ver alguma coisa. Espero que vocês, no final, se alguém conseguir ver também, ou se já viu, para a gente fazer uma discussão sobre isso. Tá, então vamos começar a fazer a descrição do corpus e as análises que eles fazem no artigo. Não vai demorar muito, acho que tem poucos slides, o artigo também é bem fácil de ler. Então, vamos lá. Na descrição do corpus, eles fizeram 2 diferentes escopos de anotação. Um para a ironia e o outro para sintaxe, né, para a forma sintática. A ironia, eles usam do Twitiro ID 1.424 tweets irônicos, né, que eles fizeram em trabalhos anteriores. A construção desse corpus foi feita, né, de forma manual, por vários especialistas, escritos em italiano e com diferentes níveis de anotação. Aí esse corpus ele é dividido, né, no tipo de ativação e na categoria das ironias. Os elementos funcionais da ironia regem o tipo de ativação dela, que podem estar lexicados no tweet, ou seja, cada um dos tokens estão no tweet de forma explícita, por isso o explicit ali, ou apenas um deles está. Então, como na ironia é preciso ter 2 lados, né, você precisa ter a discordância, entre aspas, dos dois, então um deles pode estar explícito. Então, o pessoal divide, então, o tipo de ativação em implícito e explícito. E as categorias, elas indicam a modalidade em que essa ironia é transmitida, tá? Como eles fazem a parte mais refinada. Então, eles têm 8 categorias, a gente vai passar por cada uma delas com os exemplos que eles colocam no artigo. E aí está aqui a separação de cada um dos tweets implícitos e explícitos para cada uma das categorias, certo? Ronei. Oi. Você pode explicar de novo o que é o implícito e o que é o explícito? Você falou que tem que ter duas ativações, é isso? Que na ironia, como eu tinha colocado aqui, ou eu não coloquei, acho que eu não coloquei. Mas na ironia, ela vai ter 2 partes, né? Você tem que ter a parte, sei lá, verdadeira, entre aspas, e a que você quer fazer a ironia com elas. Então, eles tentam achar quais são os tokens que estão nessas 2 partes. Nos exemplos que na parte sintática vai ficar mais claro disso que eu estou falando. E aí, eles conseguem dividir em ativação explícita, onde existe um token em cada um dos 2 lados que explicita essa parte da ironia,
ou existe só uma delas, né? Existe em uma das categorias existe só uma parte existe só um desse léxico, né? Desse token que tá explícito, o outro está implícito. Então, a partir disso ele diz que é tudo implícito nesse caso, tá? Ah, legal. Daqui a pouquinho, eu acho que até nesse próximo, no seguinte, já vai dar para ver pela sintaxe dele, tá? Aí o outro escopo de anotação foi mesmo pela sintaxe, a partir do D, né, no formato conliu, a tokenização, a lematização, a etiquetagem, tanto gramatical quanto de dependência, foi provido pelo dpipe, com representação no formato padrão, dos 1.424 tweets. É interessante ver aqui também que agora eles usam todos os tweets do corpus, né, do dataset deles. Nos trabalhos anteriores deles, eles usavam só para uma daquelas categorias. Então, eles usavam para um só, e agora eles passaram para todas as categorias, para todos os tweets do corpus. Então, acontece, no tweet ele tem essa forma, né? Cada tweet ele é classificado primeiro com o seu ID, com cada uma das categorias, do tipo de ativação e da categoria da ironia, e o texto, o próprio texto do tweet. Quando submetido ao dpipe, o dpipe retorna o que a gente já tem visto aqui durante nossas apresentações aqui do seminário, como o modelo de UD, tá? E essa saída, eles dizem que foi manualmente revisada por 2 anotadores independentes, tá? Então, sempre quando tem uma saída delas, os anotadores eles conseguem fazer essa anotação. Você não vai traduzir essa ironia para nós? Ela está no meu monitor número 2, está aqui. Ah, bom. Vamos ver se meu italiano está bom. Eu estou tentando aprender também, mas enfim. La buona escola è l'avere una escola. Isso quer dizer, eles estão tentando dizer que a boa escola é ter uma escola, tá? Então, a ironia deles é essa. Quem sabe italiano me corrijam ou falem. Aí, a boa escola é ter uma escola. Muito bom. A boa escola é ter uma escola. Perfeito. Então, a ironia é essa, né? Então, a boa escola é ter uma escola. Então, eles disseram que é explícito e é um paradoxo, né? Entre elas. Aí, no próximo, Só eu não entendi? É que, se eu não me engano... Não peguei o sentido. É que, se eu não me engano, lá, professora Graça, depois eu fui dar uma olhada nos tweets, nos sentidos de qual deles tweets, eles estão reclamando do governo, porque lá, ou pelo pessoal lá, não tem uma escola assim, eles chegam a dizer assim, que a escola está aqui, mas parece que não é uma escola, parece que não tem uma escola. Então, é como se fosse algo inútil. Então, essa hashtag que eles estavam querendo dizer é quando há uma boa escola, uma boa, né? Aí um deles está dizendo que é ter uma escola. Que, no caso, pelo jeito, eles não têm, é um paradoxo. A ironia, Graça, eu olhei aqui, tem uma lei 107 sobre a boa escola, sabe? Então deve ter alguma instrução normativa governamental que eles chamaram de a boa escola. E aí é que está a ironia, né? O melhor projeto de boa escola é você primeiro fazer a escola. É um projeto governamental. E aí eles têm vários exemplos disso. Alguns eu não entendi mesmo. A gente vai ter vários exemplos aqui em cada uma das categorias, mas outros são bem legais de entender. Tá? Agora, Rodrigo. Oi. A ironia é um fenômeno muito amplo, né? Então, essa ironia aí, não sei se dá para dizer que todas são, mas essa ironia que é uma grande crítica à situação, né? E é quase uma ironia disfarçada. Então, está mostrando uma contradição aí que existe lá, né? Tem que ter contexto também, né? E como a gente percebe que é não só contextual, como é cultural, né? Eu acho que basicamente igual da semântica é pragmática aí, tudo junto. Acho que é por isso que eles querem, né, fazer essa análise tão refinada, para ver se eles conseguem achar algo parecido, ou que possa fazer essa identificação dessa forma.
Porque mesmo da mesma forma que a gente lê a primeira vez, não dá para saber se é um contexto, né? Mas aí, como eles já fizeram essa análise, tem uma outra, depois vou mostrar, que se você não tiver o contexto do que está acontecendo, você não consegue entender qual é a ironia. Né? É quase como se fosse agora, na época da pandemia, dizer assim, a boa aula é ter aula. Pode ser. Pois é. Então, não tendo o contexto, fica bem difícil. Mas o trabalho deles eu acho que para eles lá, eles devem ter, né? Em alguns casos, no próprio artigo, eles explicam o que é cada um, né? Até para deixar o leitor um pouco mais, para tentar entender. Veja, se você estiver anotando os twitters, mas tal como eles aparecem, com toda, assim, numa sequência, tudo bem, mas se você pegar tweets isolados, a dificuldade é enorme, né? E o que a gente percebe, assim, é possível saber, eventualmente é possível, lógico, para o anotador, por mais difícil que seja, mas é difícil acreditar que mesmo com uma anotação perfeita, você vai aprender o que é a ironia dessas coisas todas descontextualizadas, né? Isso. Eles tentam fazer, acho que por essa tentativa de pegar por token, né? Já passando para o próximo slide, eles tentam indicar esses ativadores de ironia um pouco para que o leitor, ou que não saiba do contexto todo, tenha pelo menos uma ideia do que possa ser, né? E nesse exemplo aqui que ele está dando, que já é um outro exemplo, a pretensão, como eu estava dizendo, né, a pretensão era realizar a anotação para identificar os ativadores de ironia no nível de tokens, e esses ativadores de ironia vão ser anotados a partir dos tokens que eles vão marcar por T1 e T2. E aí, as anotações de T1 e T2, ela vai seguir os guias que são propostos na próxima sessão, e aí a gente vai ver cada um deles. Nesse exemplo aqui, na minha tradução, na minha outra tela, que está dizendo que ele espera que seja colite, né? Colite é uma doença, mas... Ai, não, a tradução eu fiz errado aqui. Mas tenho medo de que seja amor. Isso. Então ele já faz... no caso aqui, a anotação foi feita nos dois tokens, né? No colite e no amor. Daí eles, na anotação, eles também colocam como o explícito, né? Porque tem os dois. E como se fosse uma analogia, né? De acordo com o que tá no texto. E marcam quais são os tokens que são os ativadores da ironia, que no caso é o token número 3 aqui, contando a partir do 1, e o token número 9. Eles tentam também tirar uma subárvore, porque aqui eles querem, depois que eles viram isso e fizeram as análises, eu vou até passar para o próximo slide, porque tem a mesma subárvore. Eles querem se nortear por duas questões, tá? Quais os tokens são diretamente conectados através de relações de dependência aos ativadores de ironia? E existe uma relação sintática que conecta T1 e T2, tá? Então, a partir desses recursos, né, tanto da subárvore quanto do resultado lá do ThePipe, quanto da própria anotação de qual é a categoria, no artigo eles colocam a resposta, né, no caso da questão, os tokens estão diretamente conectados, né, nas subárvores aqui do colite são o Espero e o CIA, e a pontuação, né, no caso. E o T2 vai ser o CIA e o Amore, CIA e o Amore. Tá? A questão 2 é a relação sintática. Agora, a questão 2, eu fiquei olhando e não entendi direito. Tá? A relação sintática entre colite e Amore que ele podia estar fazendo aqui, eu imaginei que fosse só por causa desses, tanto do secomp como a conjunção que ele está fazendo, mas eu não, esse O, para quem sabe mais italiano, ele seria o quê em italiano? Em português, em inglês? O verbo o verbo avere em italiano, mas mas avere tem o sentido de ter também. Aí no sentido de ter, Aí, com essa resposta, eu não entendi muito bem como ele quis chegar nessa relação sintática que conecta 1 e 2, T1 e T2.
É o Acho que é caminho, uma das coisas que eu trazer para vocês. é o caminho que ele está percorrendo na árvore para navegar de Colite para Amore. Entendeu? Gente, mas T1 não T1 é colite ou é espero-se a colite? Não, é colite. Tem um é colite. Certeza? Ele vai fazer exatamente por aquele ativador. O ativador 1 é colite, o ativador 2 é amor. Porque você, na resposta da questão 1 aí, aparece T1 como sendo o conjunto das 3 palavras. Acho que aqui ele fez só mesmo a divisão da subárvore. Né? Em vermelho a subárvore 1, em azul a subárvore 2. Mas, ó, é o caminho, viu, Ronei? Se você, a pergunta que ele fez, se você imaginar isso como uma árvore, um grafo, qual é o caminho que você percorre para sair de uma palavra e chegar na outra? Porque se é uma árvore sintática, ela está toda conectada. Sim. Se ela está conectada, existe um caminho entre todas as palavras aí, entendeu? É daqui para cá. Verdade. Eu não estava fazendo essa abstração daqui para cá e daqui para cá. Tá certo. É que tem hora que ele segue a seta no sentido cabeça dependente, tem hora que ele segue no sentido dependente cabeça. A gente já discutiu sobre isso também, né? As setas do que é. Mas legal. Então é isso que eles tentam fazer a partir desses recursos, tá? Então, tanto eles fazem a partir do dataset de ironia, quanto o dataset de sintaxe tentam já fazer a anotação desses ativadores de ironia. Aí, eles fizeram, depois, já o guia de anotação, né? Os guidelines, e aquilo que eu estava tentando falar, né? Nas redes sociais, o contraste em tweets irônicos, ele consiste, de forma mais frequente, de pelo menos 2 proposições que estão uma em contradição com a outra, tá? E aí, a contradição ela pode estar no nível verbal ou situacional. Situacional eu entendi como se fosse mesmo contextual. Não sei se pode ser isso ou uma outra coisa. Tá? E aí os elementos em contraste, T1 e T2, eles podem ser parte de um contexto que seria interno, de uma expressão, e aí o T1 e o T2 que estão explícitos nos dois, ou um deles está presente e o outro está implícito. Tá? Detalhes e mais exemplos sobre isso que ele está falando, a gente vai ver daqui a pouquinho nas categorias. Tá? Que ele tenta fazer uma introdução antes para depois mostrar nas categorias. E aí, a anotação de T1 e T2 no nível de token, né, no nível Lexo, segue como T1 e T2 eles podem ser de qualquer tipo, e aí no artigo eles falam de tipo sendo, quando levado na sua categoria morfossintática, e a identificação de T1 e T2 vai ser guiada pela categoria de ironia que foi escrita lá nas guidelines. E aí, a explicação deles para cada uma das 8 categorias de ironia. Primeiro é a analogia, que eles vão tentar encontrar elementos que estão em comparação, tá? Literalmente ou metaforicamente. Esse é o primeiro exemplo de analogia deles, né? Monte, que é um governador lá, é como o príncipe Charles. Pobre garoto, ele nunca vai ser um rei. Então, eles marcam o T1, que é o Mário. No caso, podia ser tanto Mário quanto Monte, pelo que eu achei, né? E no segundo, ele marca o Carlo como a segunda ativador da ironia. Então, ele fez uma comparação entre os dois, tanto o Mário como o Carlo, para dizer a analogia entre eles. Tá bom? A segunda categoria foi o eufemismo, que é selecionar os 2 tokens, onde um dos 2 elementos é supostamente usado para suavizar ou substituir o outro. Tá? No exemplo que ele dá aqui, deixa eu ver na tradução, é que Salento, um imigrante, morreu enquanto colhia tomates. Era a única forma dele de descansar, ou tirar um tempo, dar uma pausa. Então, no caso, ele selecionou morreu, né, como T1, e tirar a pausa como T2. Então, suavizou, né? Ele não, em vez de morrer, ele só tirou uma pausa. Que era a ironia deles. Mas essa anotação deles é surreal, né? Então, tanto no caso anterior quanto esse, tudo bem você achar o token que centraliza ali a força da ironia. Mas vejam, nesse caso aí, você tirar o only way, matou a ironia, né? Não toda, mas assim, uma parte dela.
É o mesmo caso no de antes. Ele não relaciona o finzinho da frase aí, poor guy, he'll never be a king, né? A ironia nasce daí, do finzinho dessa frase, mas não tem nenhuma anotação nesse finzinho de frase, né? É muito, muito curiosa essa anotação dele. Talvez essa parte que o senhor tenha falado possa seguir mesmo no que ele queira falar de ativador de ironia, né? Que a partir desses tokens é que acontece a ironia. Uhum. Né? Porque se for só mesmo nos tokens, não faz sentido nenhum. Olha, é como falta o contexto, né? De repente, naquele primeiro exemplo que fala do Mário, alguém sabe quem é o Mário Monte? É alguém famoso ou não? Acho que eu tenho aqui. Não pergunta isso, Graça. Oi? Não pergunte isso, que pergunta perigosa. Não, eu estou fazendo a pergunta para não dar um fora, porque eu diria o seguinte, às vezes esse Mário Monte é um Zé Ninguém, e a comparação com o príncipe da Inglaterra é que é a ironia. Por isso é que ele marcou. Mário Monti foi primeiro-ministro italiano de 2011 a 2013, segundo a Wikipedia aqui. Então, mas aí às vezes exatamente isso, essa comparação com o príncipe, aí que está a ironia. Sabe lá o que eles pensam sobre esse cara? É aí que está a ironia, e não onde o Tiago está sugerindo. É que o ativador eu entendo como sendo o alvo, né? O que vai ser usado como inspiração para produzir a ironia em outra parte da sentença depois. Então, no caso, que eles decidiram que eles vão explorar o Mário, né? Mas não é aí que está a ironia. Eles estão identificando possíveis casos de ironia, né? Isso. Aí, deixa eu trazer para cá. E aí é por isso que eles chamam de ativador, né? Que a partir desses tokens vão atrás ou vão analisar outras partes da sentença, do tweet, no caso. Acho que seria isso mesmo a definição. Legal? Vamos lá. Então, passou pela analogia, pelo eufemismo. E aí, acho que também a dúvida do professor Tiago que vem, né? A categoria que eles fazem a partir eles fazem a partir dos tokens, né? Tanto aqui ele tenta fazer uma analogia, eles colocam duas pessoas, e aqui ele coloca um eufemismo, que é de morrer e de dar uma pausa, né? Nesse segundo caso. Então, a partir disso, que a categoria desses ativadores é que vai fazer a busca pela ironia mesmo, tá bom? O terceiro, que é a mudança de contexto, né? Que é selecionar palavras que mostram fortemente a mudança de tópico no tweet, ou até uma própria mudança no estilo de conversa, né? Nesse exemplo aqui, ele está dizendo, né, que a administração do Monte sei lá, ruim, para não dizer uma palavra muito forte que ele está dizendo aqui. Dá nojo, literalmente dá nojo. Dá nojo. E aí é um julgamento técnico, né? Então, ele mudou o contexto, né? Tanto o nojo aqui, no caso, e técnico, é um contexto diferente, ele fez a mudança. Então, a partir disso, desses ativadores, ele vai tentar ir atrás de qual é a ironia disso. Tá? O quarto... Alguém queria falar? A quarta categoria é o paradoxo, né? O oxímoron, paradoxo, que é selecionar os ativadores nos quais os tipos de relação são o contraste, né? O contraste ou a contradição. E aí esse é um pouco maior, mas assim, ó, a boa coisa sobre o governo de Monti é que ele ligou as esperanças, tipo, acendeu as esperanças de todos e também vai desligá-las. Vai desligar e também vai desligar, no caso. Então, a ironia do paradoxo aqui, ele selecionou acendeu, aceso, aceso, no caso, no primeiro, e depois desligar como o token de ativação do segundo. Tá? Então, realmente, dá para fazer aí uma relação de paradoxo. A quinta categoria é a hipérbole, onde eles tentam selecionar os ativadores que expressam exagero. E aí, no caso de uma hipérbole explícita, tanto a expressão hiperbólica quanto o elemento enfatizado podem ser anotados. Tá? Nesse caso aqui, ele faz a comparação do Mário Monte, né, o tal do Mário, com o Messias. Messias seria Jesus Cristo, no caso. Então,
Mário Monti, o Messias, foi recebido com um longo aplauso, né? Sendo recebido no Senado com um longo aplauso. Então, deu aquela hipérbole, né, entre o Mário e o Messias. Então, ele selecionou os dois. Eu tentei achar um exemplo de hipérbole implícita, e no artigo ele tem. Daqui a pouco eu vou colocar que nas análises preliminares deles, a discordância do pessoal é maior nessa hipérbole. Então, eu acho que muito provavelmente por selecionar qual é esse ativador. Afirmação falsa, né? Marca afirmação ou discurso que acredita-se que seja falso, tá? Então, como eu até tinha falado no início, como a ironia também é um tipo de conteúdo enganoso, tá? E eles também usam, né, a parte da afirmação falsa, né? Então, essa categoria, ela sempre vai ter um token implícito. Então, nunca vai ter aquela segunda parte, né, da discordância, da contradição, da ironia. Então, aqui só vai ter um token, no caso das afirmações falsas. O exemplo que ele dá aqui é a boa escola, né, aquele mesmo hashtag que a gente fez no início, é a escola que ensina a cozinhar, né, a fazer doce, no caso, no próprio italiano aqui, na primeira, que ele coloca como cozinhar. Então, a gente sabe que a escola... Tem algumas escolas que ensinam a fazer doce, mas não é esse caso, né? Acho que a parte da ironia disso é nessa parte. Então, ele marcou o verbo, né? Se eu não me engano aqui, o fare é verbo. Mas, Ronei, Oi. Olha que engraçado. Para mim, se eu estivesse marcando esses ativadores, o primeiro deles seria The Good School. E o segundo, o Bake. Entendeu? Por que eles não marcam The Good School? Você entendeu? Não. Até porque eu acho que eles não... Em alguns casos, eles usam a hashtag. Mas, nesse caso, eles só dizem que mesmo que essa categoria vai ter sempre token implícito. Eles vão sempre colocar um só. Acho que é só isso que tem mesmo no próprio artigo. Isso, difícil. Tem alguma porque coisa é uma perdida afirmação aqui falsa, nessa ideia. Você não tem com dois. É uma afirmação falsa, não é uma coisa que se relaciona a outra no próprio tweet. Talvez por isso não marcaram. A parte da afirmação, né? Porque, veja, uma contradição. Você tem uma coisa contradizendo a outra. Você precisa das duas. E aí uma pode estar implícita ou não. Agora, aqui é falso. Certo? Então, falso é um fato que é falso, certo? Que não corresponde à realidade. Então, não é assim que o primeiro, a labor na escola e fazer, uma falsifica a outra. Não faz sentido, sabe? A afirmação como um todo é falsa. O que vamos brincar daí de fare ser o ativador, eu já... Eles falam aqui no guideline, que está no artigo, é que vai selecionar a cabeça sintática, né? O syntactic head da afirmação, que acredita que seja que acredita que seja falso. Então, no caso... Ou seja, para pegar o tweet inteiro. É isso que eles querem. Como eles têm que fazer um token só, então eles vão ter que escolher a cabeça. Quer a árvore. Se eu não me engano, na árvore sai isso aqui, né? Como o verbo sai como a cabeça, né? Sim, mas ele é a cabeça. Se ele é a cabeça, pegou a árvore inteira. Se você quer saber qual é a árvore que ativa isso daí, é tudo. A árvore ou o token? Não, desculpe, qual é eu me expressei mal. O token que é ali, sim, o que ativa é o token. Mas qual é a árvore que representa a asserção falsa? É tudo. É a árvore toda. Certo? Nos exemplos ele diz para selecionar só a cabeça, né? Que é interessante. Essa parte é uma das análises que eles fazem, que é a que eles mais acertam, tá? Eles mais concordam. Acho que é por esse caso, né? Eles mostram, como eles selecionam um só e vai selecionar a cabeça sintática da árvore, no caso. Pois é. São os que eles mais acertam, né? Estão mandando você selecionar o ponto final, cara. Aí eles vão selecionar, não tem como fazer. Acerto de concordância gigantesco. Não importa o que você pensa, selecione o ponto final, tá bom? Então, pronto. Quase 100%. Deve ter um ou outro aí que não sabe o que é um ponto final. Mas é quase 100%. Concordância enorme, claro. Pois é.
A discordância da galera que não sabia o que era a cabeça sintática. Ou a gente discutindo o artigo aqui, né? E saber por que está selecionando esse primeiro aqui, esse token. Mas é assim que eles fizeram a seleção né, do token para afirmações falsas. Tá? E, é aqui. A penúltima categoria é a questão retórica, né? Que ele vai selecionar T1 e T2, tal que o primeiro elemento é a cabeça sintática, mais uma vez, né? Da questão retórica, mas aí eu acho que no caso desse tipo, acho que já dá para saber um pouco melhor qual é essa cabeça sintática, né? Diferente da outra. E o segundo é o próprio elemento em contraste, né? Nesse caso, eles colocam hashtag. Ó. Nesse caso aqui, a tradução é Mário Monte, você não quer uma neta? Aí me adote. Então, ele selecionou a cabeça sintática de novo aqui como primeiro verbo, que foi, de querer. E o segundo foi o elemento em contraste, né? Querer a neta, no caso que eles fizeram aqui. Então, é a questão retórica, né? Eles não esperam a resposta. Eles já colocam lá o que eles acham, no caso da questão retórica. E, por fim, quando eles colocam uma categoria chamada outra, né? E quando nenhuma guideline não tem nenhum guia específico que é provido, devido às características que podem incluir diferentes fenômenos linguísticos e pragmáticos. Que é esse caso aqui que ele está colocando, né? Que é Mário Monte faz um Júlio Tremonti, né? Isso não faz sentido nenhum quando a gente olha, mas eles deram um exemplo aqui que faz total. E você precisa de 3 Mário Monte para ser um Júlio Tremonti. Não, porque o italiano fica assim, ó. Mas fica assim, ó. Mas 3 Mário Monti fanno um Giulio Tremonti? Pois é. Sabe? 3 Monti. 3 Monti. Então, não, o sentido que eu falo é do Giulio Tremonti, que eu não conhecia. Aí depois que eu fui ver o de 3, verdade, o 3, tá certo. Tremário, Tremonti. Então essa é a ironia deles lá, né? Que eles fazem um outro político italiano. Aqui eles explicaram, no caso aqui no artigo, eles explicaram o sentido de cada um deles. Tá? Então, trocadilho, mas Deus sabe o que quer dizer, né? Talvez isso seja pelo 3, né? 3 vezes o presidente, igual eles colocaram. Não, tudo bem, é um trocadilho, mas Deus sabe o que o cara quer dizer com isso. Tá, entendi. Pode ser bom ou mal. Provavelmente não, a ironia nunca, sei lá, eu se eu fosse botar minha mão no fogo era que não é algo bom. Não, mas tu tá assumindo que é ironia. Eles estão assumindo que isso é ironia. Que é order, né, cara? Assim, não, é ironia, ativador de ironia. O T1, né, no caso vai ser o Mário, e o Tremonti vai ser o ativador 2. Que vai fazer. Então, mas e qual a diferença entre ironia e humor, então? Porque tem uns exemplos aqui que me parecem mais piada ou mais humorístico. Tem alguma discussão sobre isso? Acho que talvez a contradição. Não tem eu já escrevi alguma coisa, mas há um bom tempo, deixa eu ver se vai abrir nessa tela ou não. Que é a parte contradição é só um dos tipos que eles têm aqui, né? Eles incluem outras coisas. Pois é. Que talvez seja diferente. Eu acho muito estranha essa teoria aí, mas tudo bem. Teoria nós não vimos, né? Eles não falam. Depois eu procuro aqui. O esquema de anotação deles é uma teoria, né? Eles estão impondo um conhecimento aí. Nesse sentido. Entre ironia e humor, eu já vi, eu não consigo lembrar agora qual é a definição de cada um, entre ironia e sátira e sarcasmo. Aí existe uma diferença pouca entre os 3. Eu posso até procurar aqui depois no final para dar. Mas o truque está no humor. O que torna humorístico? A ironia não precisa ter graça, né? Ela pode ser séria. Mas pode vir a ter. Então, o que define como humor daí? Então, a questão nesse exemplo do 3 Montes, que ninguém entendeu muito bem o que significa, eu fiquei pensando se isso está mais para piada, para humor, ou se há uma ironia que a gente, por não ser italiano, não sabe, não adianta.
faltou o contexto. Esse ponto pode não ter significado nenhum, pode ter sido só um trocadilho, que o cara largou só como piadinha, sem expressar opinião nenhuma. Sabe? Pode ser. O cara fez como um trocadilho. Sabe daquele negócio depois? Não. Pois é. Mas vocês não entendem que ele pode estar querendo dizer que o Júlio Tremonti é muito mais, sei lá, competente? Não, ele pode estar querendo dizer que um Júlio Tremonti valem 3. Isso. Que um Mário Monti valem... meu Deus. Mas 3 Mário Monti fazem um Júlio Tremonti? Então, o Mário Monti vale menos do que o Júlio. Isso, O Tremonti, ele pode estar querendo dizer isso, certo? Ou se você mudar o tom, ma 3 Mário Monti fanno un Giulio Tremonti, sabe? Já fica mais de dúvida, assim, mas será que 3 Mário Monti é mais improvável? Porque até afinal de contas... Né? Acho que nessa... O cara só fez o trocadilho, cara. É porque os dois são políticos, economistas, né? Eu estava olhando aqui esse Júlio Tremonti. Eu acho que é bem no sentido daquele outro que a gente viu. É uma crítica mesmo, né? Dizendo que precisa juntar vários deles para dar o outro. Geralmente vai nisso mesmo. Né? Aí eu concordo com o André. Além da crítica, tem o humor, né? O trocadilho. Tá tudo junto aí. A ironia, talvez aqui. Viu, gente? Olha, ironia, sarcasmo, essas coisas em PLN é o bicho papão de PLN, acho. De boa, às vezes eu acho que nem a ironia tem, cara. É só o humor, sabe? O cara só quis aproveitar, deixa para largar o trocadilho, sabe? Isso daí é rede social. Eu imagino o seguinte, se nós, com o olhar humano, não estamos entendendo bem, imagina a máquina. Quando que isso vai chegar na inteligência artificial? Magali, piora um pouco. A gente está usando de tudo que a gente tem à mão. Semântica, pragmática, tudo. Eles fazem só com base em sintaxe. Eles não saem da sintaxe. Ele fala. Estou usando o Google aqui para tentar entender essas coisas. Hã? Eu estou usando até o Google aqui para tentar entender essas coisas. Tem que aprender, tem que ensinar agora a máquina a fazer isso também. Né? Tanto é que no final eles querem usar para a parte mais pragmática a partir dessa parte aqui que eles usam. Mas, olha, o quão difícil é. Você vai chegar nas concordâncias lá, você vai apavorar. Pois é. Então vamos lá, acho que é agora. É curioso que não é só conhecimento de mundo que é necessário. Tem muita gente que tem conhecimento de mundo compartilhado aí num país, mas não consegue entender a ironia. Né? A gente sempre conhece alguém que não entende a ironia, mesmo tendo o mesmo conhecimento de mundo. É muito difícil mesmo. Para mim, isso daí é o bicho papão de PLN, que eu acho que não vai ter deep learning que vai dar conta disso tão cedo. É um desafio enorme. Não, nem tão cedo, nem tão tarde, né, Tiago? Porque se as pessoas não concordam, no que você vai treinar? Pois é. Vai baixar uma divindade e aí dizer isso é irônico e aquilo não, sabe? Você vai treinar em dados nos quais as pessoas não concordam, com os quais as pessoas não concordam e vai gerar um sistema com opinião própria. Sim, naturalmente a área vai tratar alguns tipos de ironia. Sei lá, os tipos em que há mais concordância, talvez seja a minoria aí, né? E mais adiante você vai conseguir talvez identificar, usando semântica, essas coisas, as contradições. Aí você pode postular uma ironia a partir de uma contradição e de um contexto. Tudo bem. Mas não adianta, não tem isso. O primeiro passo é algo como eles estão fazendo aqui, vocês não acham? Identificar o ativador, identificar os tipos de ironia, né? E eu imagino que vai ter uma relação sintática entre eles também, que é onde eles querem chegar algum dia. Então, é um primeiro passo, eu acho. Não acho ruim. Os tipos de ironia, com certeza. Os tipos de ironia, com certeza. Sim. A parte de se basear só em sintática, eu fico na dúvida. Mas a ideia é que o ativador e a ironia em si tem alguns tipos de dependência, né? Eu acho que é aí que eles querem chegar. Dependência sintática. Faz um pouco de sentido se pensar. Dependência sintática, sim. Acho que e até nessa discussão que a gente está tendo aqui, é que quando a gente for chegar na concordância, vai dar para olhar mais isso, né? E aí, já pegando o gancho, eles fizeram também essa tentativa, né, de medida de concordância. Eles disseram que não conseguiram fazer pelas medidas padrões, né, pelo cabo, pelo alfa,
não explicaram por quê, mas provavelmente pelo tipo, né, do texto, por ser pequeno, alguma coisa assim. E a concordância, então, foi medida mesmo pela porcentagem, entre o que foi observado entre os dois anotadores, seguindo 3 cenários, né? De acordo, quando ambos os tokens foram a mesma coisa observada pelos dois anotadores. Um acordo parcial, quando os dois anotadores concordaram em um deles, tá? E o desacordo é quando eles discordaram nos dois tokens. Tá? Eles fizeram para cada um dos 1.424 tweets em cada uma dessas 8 categorias. De boa, eu acho que eles foram muito infelizes nessa representação aí, viu? Também acho em alguns... Não, ela tá... Se você parar para pensar e olhar isso daí como, sei lá, lógica proposicional, ela tá só errada. Sabe? Como que se propaga a igualdade? Tudo bem, vamos dizer que ele está querendo dizer que T1, no parcial, por exemplo, T1 do anotador 1 igual a T2 do anotador 2, ou T1 do anotador 1 igual a T1 do anotador 2. Vamos dizer que ele quis dizer isso, certo? Mas veja que uma concordância total cai no do meio também. Se os caras concordarem em tudo, tá valendo, porque é tudo ou, cara. Que ele vai fazer. Pois é. Entendeu? Enquanto que ele, nas palavras, ele fala claramente em apenas um. Então, eles foram muito infelizes nessa representação semi-lógica deles aí, viu? Será que eles erraram também? Não sei o que eles quiseram dizer. Eu olhei também. Não. Para começar, tem um abuso da notação, né? Pô, T1 ou T2, o resultado é lógico. É verdadeiro ou falso? Talvez não precisava isso tudo, né? Certo. Como é que... Então, se você faz um igual, tem que ver se T1 está dizendo que T1 ou é verdadeiro ou é falso. Certo? Já falei. Então, tem um abuso da notação, mas perdoando o abuso da notação, ainda assim, não representa o que eles querem dizer. Por isso que eu disse que eles foram muito infelizes aí. E nesse caso todo que eles fizeram, então, nessa concordância, em 34% do dataset, do corpus, eles concordaram nesse arcabouço todo aqui que eles fizeram, né? Em todos os tokens. Tá? Nos 2 tokens, em 34,1% eles concordaram. Em 43% deles, eles tiveram esse acordo parcial, em que um deles, em um dos tokens, ele ficaram de acordo entre eles. E em total desacordo, por volta aí de 23%. Tá? Depois disso, eles fizeram já uma representação mais detalhada da concordância, quando leva em consideração a distinção dos tipos de ironia, tanto o explícito quanto o implícito. Tá? E aí, eles acharam, na parte do implícito, que são mais fáceis de detectar. Mas são mais fáceis de detectar mesmo, pelo que a gente viu lá no único, né, que usa a parte implícita, que é a da afirmação falsa. Tem um só. Né? Você vai escolher um token só e ele vai ser a cabeça sintática. Então, como o professor Lopes tinha falado aí, né? Então, se eu estou dizendo que é aquela palavra, ele é aquele token, ele vai selecionar aquele token. Eles tiveram aí ainda 6% de desacordo na parte dos implícitos, que foi o menor deles de todos, né? Já na parte do acordo parcial, tá? A maioria dos casos que apareceram, né, que eles observaram na análise de erros, foi que os anotadores selecionaram o T1 com o mesmo token, mas o T2 pertencia à mesma subárvore sintática, no caso, mas não exatamente o mesmo token. Tá, mas aí tem uma pergunta. Não, só volta lá. Tá. O implícito não tem um token só? O implícito tem um token só. E aí como é que eles não tiveram a manha de discordar parcialmente em um? Talvez pela cabeça sintática. Se bem que a cabeça sintática já vai aparecer a mesma coisa. Não, percebe? Quando tem 2, eu concordo, eu entendo discordância parcial. Eles concordaram em um dos 2. Beleza? Discordaram no segundo. Mas quando só tem um? Como é que você discorda parcialmente de um? Não, eu pego as 3 primeiras letras, as outras 2 eu não concordo. Eu não entendo o que é o discordância parcial nesse caso. Porque o implícito 1 não está aparecendo. Aí eu entendo concordância, claro, acertou. Discordância, acertou, quer dizer, foi igual, mesmo token. Discordância, tokens distintos.
E o que é o parcial? É interessante que eles não falam, né? Eles passam direto Não. sobre isso lá no artigo. Como né? que o cara discorda parcialmente de um? Porque é um só, né? Eu tô perdendo alguma coisa, cara, porque na minha cabeça esse negócio era binário. É sim ou não, né? No caso, no caso deles foi talvez, ainda teve um talvez. Meio que. Eles não falam no artigo, né? Quando eles falam dessa parte da figura 4, Eles não falam. Parece que os casos implícitos, os tipos implícitos, são mais fáceis de detectar. Eles falaram, em geral, eles mostram menos desacordo. Ok. E aí falam da porcentagem baixa, mas não falam do parcial. Bem complicado, bem observado. E na parte... não é do mesmo ramo da árvore? Então, tem um token só, mas eles pegaram de, sei lá, subárvores diferentes. Então, isso aí, eu não lembro de ter lido isso. Então, não tem. Não sei. Eles não falam. Tô tentando explicar, mas não sei, o Norton tem razão. Fica escrito mesmo. Não estava fazendo slides, eu até olhei, né? Tanto que eu marquei os dois, porque tem as duas partes que são parciais, né? Então, não tem como ser um só. No implícito tem um só, mas não dá para fazer um parcial. Aí quem que disse aí que pode ser quântico? O Alexander. O Alexander é quântico, do tipo assim... Piada, né? Se o cara tem o momento, se ele sabe em que hora ele anotou, ele não tem a posição, é isso, cara? Não é nem a hora, né? A hora é tempo, né? O momento é a velocidade. Que loucura, viu? Mas, enfim... Não é só implícita, santos conceitos. Tem um background em física, cara. O Thiago falou, ironia implícita, né? Bom, mas no caso em que a concordância parcial possa existir mais, né, que é o caso da explícita, onde tem os dois, eles observaram que esses casos, um desses casos parciais, pode ser dessa forma aqui, ó, no exemplo aqui, que ele coloca, cadê o meu exemplo? Tá aqui. Consegui mudar meu perfil, agora está nevando. No caso lá da subárvore sintática, depois daqueles recursos que eles colocavam, né, o anotador 1, ele selecionou o Tita como o T1, e o anotador 2 selecionou o Cambiare como o T1, tá? E o Nevica como o T2. Então, nesses casos da concordância parcial, um terceiro anotador especializado, ele foi tentar resolver esse tipo de desacordo, que é o que vai vir posteriormente na parte do Gold Standard do dataset, que é o Gold Standard, tá bom? E aí, a concordância observada entre os anotadores, já referência a cada categoria de ironia, foi essa, né? E muito do que a gente estava discutindo antes, sobre o próprio computador conseguir ver qual a ironia, né, em alguns casos, foram no que eles acharam, né? Tanto a analogia quanto o paradoxo são realmente, nos casos, mais fáceis de achar pela parte sintática que eles estavam fazendo, né? Porque existe essa correlação entre sintaxe e a semântica, e eles observaram também isso, a parte do like, né, ou do como, no nosso caso, do como, né? Essa conjunção, ela vai fazer essa comparação, né, entre os dois, que vai fazer a ironia. Esse caso, no caso dele aqui, né, o governo de Monte é como um doutor do lado, né, da pessoa doente. Então, ele faz a comparação, ele faz a ironia entre eles com essa conjunção. Então, a maioria deles, de acordo com o que o pessoal viu na parte de analogia e da parte do paradoxo, apresenta esse padrão. Na parte já das afirmações falsas, né, dizendo eles que foram uma surpresa, que essa categoria teve uma maior concordância. E o que a gente já discutiu aqui meio que viu o que eles viram também, né? Por ter apenas um token, foi reduzida a chance de desacordo, né? Veja aqui que tem 3% de desacordo ainda em cada um deles, e tem a parcial ainda também no meio, do que a gente também já discutiu, né? E aí, também como era pedido para selecionar sempre a cabeça sintática, devido ao tamanho do texto, era mais fácil de identificar, aí assim diminuir a chance do desacordo nesse caso, tá bom?
E o pior caso deles foi a parte da hipérbole, tá? Que essa categoria, essa categoria de ironia, eles observaram que existe, no caso desse exemplo aqui, ficou um pouco pequeno, mas dá para ver que tem uma expressão exagerada, né? Crazy people, no caso do inglês, né? No caso é manicômio, eu acho que para o italiano. Então, ela não foi ativada por uma palavra só, tá? Ela foi ativada por uma expressão. E aí, como no caso aqui o guia de anotação pedia para anotar apenas um token, então muitos deles eles faziam esse desacordo. Eles podiam selecionar uma palavra da expressão, o outro também podia selecionar outra palavra da expressão, e aí dava esse desacordo inteiro. Legal? Alguém queria falar? Pode ser isso que seja o negócio lá do parcial, que nem o Thiago tinha falado, né? Mas se bem que se seleciona a cabeça, né? Seleciona a cabeça, ali ela está dizendo. Só se o cara errou a cabeça. Não, mas daí o que é o errado, gente? Meu Deus do céu. Tem algumas questões, né, nesse artigo que vai fazer. Bom, já estamos acabando. Por fim, na parte das anotações dos ativadores de ironia, eles fizeram para fazer a parte do Gold Standard, né? Onde eles tiveram completa concordância em 485 tweets, e nos outros 979, eles fizeram um segundo momento de anotação, em que esses tweets restantes foram analisados por um terceiro anotador especializado. Aí esse anotador fazia o quê? Ele escolhia entre as opções destacadas pelos dois outros anotadores, ou sugeria uma terceira solução, que só seria garantida se fosse aceita por todos. Tá? Se tivesse uma outra discordância entre essa outra solução, aí teria que ter uma outra forma de fazer, ou escolher as opções destacadas, ou escolher uma terceira solução que for aceita por todos. Tá? Por fim, de acordo com o artigo, eles fizeram análises preliminares para que possam direcionar uma profunda e refinada análise, né, que é o objetivo deles, nas relações entre a semântica e a sintaxe, já no caso, né, das expressões irônicas. Agora, apenas no Gold Standard Dataset. Então, naquele dataset que foi, novamente, depois das discordâncias todas, foi corrigido, entre aspas. Né? E aí, em particular, os autores eles queriam investigar se havia alguma ocorrência relacionadas aos post-tags, né, e as relações de dependência, as quais eram mais frequentes nos que eles queriam ver. Tá? Foram duas tabelas que eles mostraram. A primeira foram as etiquetas morfossintáticas que foram preferenciais de T1, do token T1, e do token T2 em cada tipo e categoria de ironia. E dá para perceber que também eles fizeram um artigo, né, que os verbos eles são as etiquetas morfossintáticas mais presentes nas afirmações falsas e nas questões retóricas. No caso das questões retóricas, tanto o T1 quanto o T2 eram mais verbos. E no restante, o substantivo era geralmente a etiqueta preferencial de cada um. Tá? E eles não discutiram tanto isso no artigo. E, por fim, as relações de dependência preferenciais que ocorreram entre T1 e T2 em cada categoria de ironia. Tá? Então, para cada categoria, eles colocaram na tabela as duas relações que eram mais exploradas em cada uma das categorias. Tá? E aí, foram essas, né? Para analogia, para cada uma delas, foram 4 diferentes. Aí eu trouxe aqui para a gente discutir, talvez até por parte minha de não ter entendido algumas coisas. Tá? No caso da parataxis, ou a parataxe, né, que é o lado a lado, uma relação entre uma palavra e outros elementos, no caso, né, da definição da parataxe, que são colocadas lado a lado sem nenhuma coordenação, subordinação ou relação argumentativa, né, explícita. Eu acho, Rony, que isso aí, eu acho que não é característica da ironia, mas do tweet. Os tweets têm esse formato, sabe? São mais econômicos, né? Assim. Depois, ao final de ler, eu também tive essa impressão, porque aparece em todos, né? Tanto é que no final também eles dizem, né, que por aparecer a parataxis em cada uma, em todas as categorias, eles queriam fazer uma análise semântica, usar mais uma abordagem semântica.
Mas vai por muito isso que você falou, Magali. Na rede social não tem muito disso, né? Coloca a sequência inteira, sem coração, eu acho que é do gênero, é uma característica do gênero e não da ironia. Pois é, não sei se vai ajudar, né? No caso, o que eles queiram fazer. Então, aí as outras três, né, que foi a conjunção, né, a relação entre os dois elementos conectados por uma conjunção coordenada. Isso aparece mais na analogia, né, no caso que eles vão fazer. A modificador causal adverbial, né, que é a cláusula que modifica o verbo ou predicativo, com outro modificador. E a parataxe, essa aqui, ela é própria do italiano, tanto que lá na UD, né, tem um link aqui que retirou, e também tem no artigo, essa parataxis apposition, né, ela é própria para um postergue de textos em mídias sociais em italiano. É para sentenças apositivas, no caso deles lá, né, uma parataxe, mas no caso apositiva, em que aparece sentenças apositivas. E aí aparece muito, né, na parte da mudança de contexto, no caso, na relação de dependência dos tweets. Para fechar, né, ele termina dizendo que a categoria de afirmação falsa não foi mostrada porque a natureza implícita apenas um ativador é selecionado. Então, ele não teria como fazer essa relação de dependência. E aí é que a gente falou agora há pouco, né, como ali, no final, eles, como há muita relação de parataxe em todas as categorias, para eles valeria a pena investigar mais, de uma maneira mais refinada, né, a natureza dessa relação e entre os ativadores, né, no caso, no nível morfológico, levando em consideração a abordagem semântica. Mas pelo gênero que está se apresentando, né, por seus tweets, e sendo colocados sempre dessa forma, não sei se vão conseguir achar a partir da parataxe. Talvez se eles pegassem, se analisassem todas as relações que aparecessem em cada uma das categorias, eles conseguiriam chegar em algo melhor. Tá? É isso, né, o artigo do pessoal. Eles terminam com a conclusão mesmo, só um resumo do que eles fizeram, né, dessa análise qualitativa, e terminam isso. Tá, pessoal? Deixa eu parar a apresentação aqui. Não sei se vocês quiserem ver alguma outra coisa, a gente discutir também, eu vou deixar para cá também. É muito interessante, né, Ronei? Muito interessante isso tudo que eles fazem. E a minha conclusão é de que coisa difícil. Tudo isso, né, dentro de ironia, tá se tornando difícil. Eu acabei de compartilhar o meu pânico. Eu mandei para a Gabriela e para o Otto esse artigo, que trabalha em ironia. É bom, porque a Gabriela está trabalhando com isso. O que eu achei interessante aqui, eu não sei se vocês que têm mais experiência nessa área já faziam assim, mas eu achei interessante essa modelagem do problema, que parece assim uma analogia com anáfora, né? Que você tem o antecedente e aí tem o referente. Eu nunca tinha pensado em ironia desse jeito, né? E tratada aos pares, assim, parece bem promissor, assim, não sei. Mas ainda bem que a gente não tem que lidar com isso, né? Esse é problema dele. É interessante também, realmente, né? A parte dos ativadores para tentar depois ver onde fica, isso é uma ideia bem legal deles que eles fizeram, né? Você fica pensando se não serve para outras coisas também, né? Pensar assim. Mas... Aí a gente já discutiu, né? Das partes que pode funcionar e do que não pode funcionar, né? Nessa parte desses ativadores. Legal. Eu estava tentando lembrar aqui como é que a Gabriela Wick, que faz o doutorado com o Otto, como é que ela lida com essas coisas. O Ronei acho que até sabe melhor. O Ronei acompanhou mais de perto o trabalho dela. Mas ela não tem esses ativadores, né? Ela busca regularidades nas frases, olhando para tudo, né? Classes gramaticais, relações, coisas semânticas, independentemente de focar num token ou outro. E acho que ela também não tem os tipos, né? É um balaio com tudo, não é isso, Ronei? A Gabriela, ela usa muito o que a gente está fazendo, assim, a gente tenta usar as mesmas coisas, porque, assim, pode ser que algumas coisas nas fake news elas não utilizem, mas na parte de ironia, sim. Então, é isso que o senhor falou. Por enquanto, está usando mesmo só quantidade de
de classes gramaticais para ver qual é um padrão que possa aparecer na ironia, né, no sarcasmo, no caso, também. Mas ainda não tem essa divisão. A gente tentou fazer algo assim, mas eu não tenho muitos detalhes ainda de como é. Quando a gente foi fazer o intercâmbio lá com o pessoal de Sheffield, a Gabriela e a Carol Scatton, elas tentaram fazer uma categorização, tá? Então, pode até chegar a uma dessas categorias que a gente viu, tá? Talvez seja até uma dos princípios para que possa fazer esse tipo de detecção automática, né? É um desafio enorme, nossa senhora. Como o André disse, graças a Deus a gente não quer achar ironia. Tá bom. Muito bom, viu, Ronê? Apresentou muito bem. Uhum. Um bom sistema de detecção de ironia é um parser. Vou começar por um parser. Primeiro mais um justificativo. Aproveitando a ironia lá da escola, primeiro vamos fazer o básico, né? Isso é uma ironia, né? Você está sendo irônica, né? Diga T1 e T2, Magali, agora. Vou Diga T1 e T2, vamos ver se a gente concorda com esse T1 e T2. Já concordando. Porque a ideia dos ativadores, ela é interessante, mas, eu não confiaria meus dados a um nível de concordância desse aí, sabe? Eu chegaria assim, tá, pode ser e pode não ser, sabe? Então, realmente. E quando você tem uma concordância que você até diz, isso aqui parece promissora, você vê um cara só, meu. Como ele vai fazer? Então, você não vê a concordância promissora, você vê a discordância promissora, sabe? Porque tem aquele amarelinho lá que eu não entendi até agora, sabe? Então... Bom, veja a notícia boa, talvez, eu não li o artigo, tá? Mas se eles não reclamaram que o parser deu muito erro nessa tarefa, já é uma notícia boa, né? Sinal que há luz no fim do túnel. Mas eu também não vi quem fez o parser, porque se foi eles não vão reclamar. Parsing de tweets, hein? Que não é pra qualquer um não, viu? Exatamente. Agora, tweet é um gênero... Jesus, é muito difícil. A gente estava, eu e o André Norton, numa banca essa semana, em que o aluno classificava emoção. A nossa discussão foi muito parecida com essa. Como é que você acha emoção daquelas coisas? Porque podia ser qualquer coisa, né? Assim como a ironia você pode não detectar, a emoção também... Mas eu imagino que tweet é só emoção, não é? Você acha? Não, porque focou em mercado financeiro, então não tem... Informação é que não é, né? Não sei. Tem muita informação. No caso lá foi focado no mercado financeiro e a gente trocando informação pelo Twitter. E ainda para aumentar a chance de pegar coisa técnica, foi usado aquilo que o cara usa, o hashtag com o código de negociação de uma ação do Ibovespa. Então, não é qualquer um que bota Petrobras, é Petra 3 lá para saber que é o ordinário da Petrobras. Sabe? E aí vai. Mas você sabe que eu fiquei pensando, né? Qual a vantagem de você usar o D em um estudo desse, que nem eles usaram? O interessante é que você tendo um elenco aí de relações e tags minimamente uniforme, é mais fácil depois você comparar se entre línguas diferentes você tem um comportamento parecido, né? Você não tem que fazer adequação de relação, alguma coisa tem, porque tem as variações de língua, mas são pequenas comparado ao todo, né? Fora isso, tanto faz, né? Qual era o modelo sintático dele, se era o D, se não era. Também pode influenciar... Bom, aquele amarelo ainda tá entendendo. Naquele lá, o que é o parcial, nego? Talvez possa ser daí, sabe? Você tem o head, talvez os filhos imediatos, o cara discordou no head, mas bateu num dos filhos imediatos, eles consideram parcial. Isso o artigo não fala. E teria uma certa lógica. O cara errou, mas não errou por tanto, você tá entendendo? Errou por pouco, sabe? Porque, de boa, numa relação de um para o outro, e o D, a gente discutiu. Por que ele não pegou a palavra do lado?
Sabe? Que nem Mário Monte. Por que não pegou Monte? É o mesmo cara. Sabe? Tem muito disso mesmo, né? Em palavras compostas, né? Nomes próprios. Ele escolhe um dos dois, e aí vai na discordância. Entidade Olha, eu nomeada acho, outra pela minha esquerda. experiência de anotação, o que pode ter acontecido é o seguinte: às vezes o parser errou e a pessoa, um deles fez uma anotação desconsiderando o erro do parser e o outro corrigindo o erro do parser, entendeu? Mas daí isso aí contaria como o quê? Como essa parcial? Talvez no caso do nome composto, que é um nome próprio, com dois nomes, né? Um escolheu um, o outro escolheu o outro. Porque não Pode estava ser. marcado como multipalavra. É. E como falava pra caramba do Mário Monte, pelo menos nos exemplos dados, isso... Pode ser que todo isso erro, todo esse parcial seja o nome dele. Isso poderia inflar, porque se fala muito isso daí. Uhum. Os exemplos que ele deram com esse erro, né, foi de um exemplo mesmo com dois nomes diferentes, né, com dois substantivos, né, no caso lá. Porque se eles fizessem mesmo, tivesse colocado, né? Monte é monte, montes. No italiano, estou perguntando. É monte? Sim. Então, ele pode ter pego monte como um substantivo e ficou só Mário, né? E não pegou Mário Monte como um nome próprio. Sim, verdade. Quando é só monte mesmo, pode ser. E tem outra coisa, na UD você pega só palavras até o nível de post-tagging, né? Depois, na hora de fazer a anotação de dependências, é que você forma as multipalavras, e o nome próprio é uma multipalavra. E se ele não formou uma multipalavra com Carlo Monte, lá Mário Monte, pode ter ficado esses dois nomes lá como opção. E aí, quem marcou Mário e quem marcou Monte, ele marca como concordância parcial. Pode ser. Legal. Temos mais uma hipótese para concordância parcial. Só hipótese também, né? No nosso corpus não vai ter nome próprio que seja substantivo. A gente vai eliminar. Só pode ser nome próprio. Nada. Os carvalhos da vida. Santos não pode. Não vai entrar no corpo. Lira não pode. Viu? Parque. Nada. Pera, meu. Nossa, nenhum dos meus nomes vai entrar, então. Ah, não, Salles. Salles é próprio? Não sei se só se for no inglês, mas no português tem, então vou entrar. Tá bom, gente. Mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Também. Muito bom, viu, Ronei? Muito clara a apresentação. Bem legal, gente, pessoal. Gostei. Você me manda os slides para eu colocar disponível para a gente? Nós temos na semana que vem a apresentação da Fernanda, que é da equipe do Evandro, mas acho que ela não está aqui com a gente. Não sei se o Elton sabe quem é, né, Elton? Se o Elton ainda está com a gente. Sim, então tá bom. E a Fernanda vai apresentar o artigo do NIVRE, um dos primeiros lá de UD. Então, voltaremos para o modelo D. E aí a Magali também já se disponibilizou para fazer mais um seminário sobre anotação. Aí a gente combina na semana que vem em detalhes. Até o Natal a gente vai estar muito craque em UD, ironia e todas essas coisas. Isso foi uma ironia, hein? Em janeiro é uma quinta-feira, viu? Vou recrutar entre vocês anotadores, que eu estou fazendo algumas heurísticas para discriminar algumas coisas, e eu gostaria de ter colaboração para anotar, para ver se tem concordância, se não tem concordância, as heurísticas estão boas. Legal. Tá bom, gente. Obrigado. Vou parar a gravação aqui e logo eu disponibilizo. A gente tem uma página, acho que todo mundo tem essa página com material, não tem? Que o Evandro criou? Eu estou colocando lá para a gente manter a referência, tá? Ele mandou.